Aleluia. Amém. Vamos celebrar ao Senhor, amém? Porque Ele é bom. Aleluia. Com as palmas. Aonde eu for a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída. Por sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei os meus celeiros fartamente. A minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. Por sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, ok? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita e para... na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, diga assim, ó, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga para quem está ao seu lado: toda sorte de bênçãos o Senhor e para ti, e em todas as coisas do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Você vai dizer assim agora: pisa na cabeça do inimigo e declara o quê? Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou, oh aleluia, e em todas, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, com as palmas. Oh. Aleluia! Você é mais do que abençoado em Cristo Jesus, amém? Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor, por isso nós te adoramos e te exaltamos. Oh, aleluia! Esse é o culto do Espírito. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. A liberdade no teu Espírito, Senhor. Obrigado porque hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de vitória, Pai. Porque nós somos mais que vitoriosos em Ti. Obrigado, Pai. Tu és a luz que ilumina esse mundo, Pai. Obrigado. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias
a ti, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh, aleluia! Oh. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus, ó Jesus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh, aleluia, Jesus. Eu não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Oh, vim para adorar-te, oh, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Você pode dizer isso? Eu vim para... Obrigado, Senhor. Oh, vim para... Tu és meu Senhor e Rei, totalmente digno, é maravilhoso para mim. Obrigado, Jesus. Para mim, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Tu tens um nome que está acima de todo nome. Oh, aleluia! E não há outro como tu, Jesus. Oh, não há outro como tu. Aleluia! Você pode erguer a sua adoração ao Senhor nessa noite. Você pode dizer assim, ó: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é
para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Obrigado, Jesus. Santo, Santo, Tu és santo. Obrigado, Jesus. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso. Oh, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou. Obrigado, Jesus. Cordeiro de Deus, santo e justo, aleluia, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, aleluia, toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Maravilhoso, aleluia, quão lindo és, nome que sobre todo nome estás. Maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus. Oh, acima tudo, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Levante suas mãos. Maravilhoso, oh, aleluia, quão lindo és, nome que sobre todo nome estás. Maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, acima de tudo. Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus, aleluia. Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus.
Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Eu cantarei pra sempre, Jesus te amo, aleluia. Jesus te amo. Você ama o Senhor? Eu cantarei pra sempre, Jesus te amo, Jesus te amo. Maravilha, quão lindo nome que sou, do nome estás, maravilha, aleluia. Seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que age dentro de nós. Obrigado, Santo Espírito. Oh, Pai. Obrigado por Tua nuvem de glória nesse lugar, Senhor, que nos renova por dentro, que nos levanta, que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. Oh, se a julga, Ele despedaça todo jugo. Oh, Pai. Oh, nós voaremos contigo, Senhor, como águias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará, descansará. Se você crê, então levanta as suas mãos e receba. Oh, receba saúde de vida. Oh, receba a paz que excede todo entendimento. Oh, Jesus, Tu és a fonte inesgotável. Jesus, Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Você pode orar em outras línguas. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, Jesus, como eu te amo, Senhor. Oh, bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, Senhor. Oh, e cujo coração se encontra por caminhos planos, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite eu sei que nessa noite, Pai, há um poder diferente nessa noite. Há um poder diferente nessa noite.
Oh, se eu fosse você, eu pegava pelo Espírito. Tome posse daquilo que é seu. Oh, obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. A unção de alegria que me completa por dentro. Mesmo em minha tempestade, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh. Obrigado, Pai. Tu és bom, Senhor, para nós. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Oh. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Oh, oh, maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu irmão, vamos continuar um pouquinho mais. Eu não estou com pressa, não. Eu não sei cantar, não, mas maravilhoso é estar em tua presença. Sabe, eu não sei o que você passou no dia de hoje, mas sabe, você está no lugar certo, no tempo certo. Senhor, obrigado, Pai, por essas pessoas que se colocaram a estar hoje nesse lugar. Existe um liberado da parte do Senhor nesse lugar. Existe algo precioso da parte do Senhor para esse tempo novo na Igreja da Malvina. Obrigado, Pai. Pessoas descendo por essas ruas, se encontrando com o Senhor nesse lugar para aquilo que vai trazer o renovo. Porque maravilhoso é estar na tua presença. Maravilhoso é estar debaixo da graça, daquilo que o Senhor nos chamou, nos capacitou. Maravilhoso é, Senhor, obedecer às direções do Espírito para os próximos passos, para aquilo que o Senhor nos confiou a fazer nesse lugar, nesse tempo. Obrigado, Pai, porque as pessoas certas estão sendo colocadas nesse lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós podemos contemplar a sua mão sobre esse lugar.
nos direcionando em tudo que vamos fazer, nos mostrando tudo que precisa ser feito nesse lugar, Pai. É maravilhoso estar diante de Ti e obedecer às direções do Senhor para essa estação que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai, por saúde divina sobre nossas vidas, sobre nossos corpos completamente sarados por causa da palavra, porque o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Pai, porque nada nos falta. Obrigado porque o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque os nossos filhos são benditos. Obrigado porque aonde nós chegarmos, mudanças e transformações, elas vão ocorrer, porque o Senhor nos acompanha em todos os lugares. Obrigado, Pai, por essa igreja crescendo, sendo organizada a cada dia mais. Eu sei, Pai, que o Senhor confiou algo novo sobre esse lugar. Eu sei que o Senhor nos confiou algo novo. E eu sei que está começando algo novo nesse lugar. Nós vamos organizar por crescimento. Nós vamos nos preparar para aquilo que o Senhor está fazendo na Malvina, Pai. Base forte sendo colocada nesse lugar. Estacas estão sendo fundamentadas nesse lugar. E nós vamos ver, Pai, o crescimento dessa obra de forma sobrenatural. Porque, Pai, ela tem sido gerada em oração. Esse lugar tem sido gerado em um tempo de oração, buscando o Senhor, crendo que verdadeiramente estamos nesse novo tempo. Obrigado porque isso vai afetar as nossas casas, vai afetar os nossos comércios, vai afetar o nosso trabalho, Pai. Todas essas mudanças e transformações, trazendo coisas novas sobre nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Fique livre nesse lugar. Obrigado, Pai, por essa noite poderosa em Ti. Sabe, meu irmão, em 2019 eu ouvi algo que um homem de Deus falou, que algo que ele ouviu do apóstolo Bud, do apóstolo Guto numa reunião. Eu queria que você repetisse comigo assim: eu faço parte de um time que vai fazer grandeza e quebrar tabu nessa geração. Agora com convicção: eu faço parte de um time que vai fazer grandeza e quebrar tabu nessa geração. Obrigado, Pai, por esses homens e mulheres desse lugar, como um grande time nesse lugar, mudando a história desse bairro, porque nós chegamos nesse lugar não para ser mais uma igreja, nós chegamos nesse lugar para fazer a diferença daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, porque nós estamos aqui, Pai, para obedecer às direções do Espírito, e cremos que é um tempo novo nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode cumprimentar alguém que está aí perto de você. Oh, aleluia. Eita glória. Que tempo bom, meu irmão. Que tempo abençoado que podemos desfrutar. Como é bom podermos desfrutar de um tempo como esse, de ver tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar, de fazer parte daquilo que Ele está fazendo nesse bairro. Sabe, foi sábado, eu fui ministrar lá no Araxá. Acho que a maioria de vocês conhece o bairro Araxá. E eu fui ministrar sábado, fui convidado para estar ministrando lá. E sabe, eu estava orando, buscando o Senhor por direções naquilo que eu ia falar naquele lugar. Me veio algo para falar para aquele povo sobre a lei da confissão. E sabe, quando eu estava meditando, me veio algo no Espírito dizendo: se organize para crescer. Eu falei: mas Senhor, o Senhor está me pedindo para ministrar algo, se organize para crescer. E eu comecei a pensar, meu irmão, sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Mas sabe, ainda falando sobre a ministração lá, e ele me levou para Êxodo, no capítulo 1, falando de tudo que o Senhor disse. O Senhor disse: haja e ouve. Mas teve um determinado momento que o Senhor, para formar o homem e a mulher, Ele parou para formar o homem e a mulher, no capítulo 2. No capítulo 3, vai acontecer algo, que a serpente vem e
faz uma sugestão para a mulher. E no capítulo 4, se não me falha a memória, ela vai dizer que a serpente a enganou e o homem vai dizer, foi a mulher que tu me deste. E eu fiquei pensando, isso eu não entendi muito bem o que o Senhor quer que eu, em cima daquilo que me veio para se organizar e crescer. E sabe, enquanto eu estava no quarto lá em casa meditando, tinha uma pessoa que estava organizando a casa lá, fazendo a limpeza, fazendo as coisas, e eu estava no meu quarto e o Senhor falou, comece a se organizar pelo seu quarto, pelas suas roupas, pelas meias, pelas suas coisas íntimas. Eu falei, Senhor, quando eu abri a gaveta, falei, misericórdia, menino, estava feio o negócio. E sabe, meu irmão, eu comecei a organizar ali no quarto as minhas coisas. E eu falando, Senhor, ainda não entendi o que o Senhor quer, mas vou obedecer. E comecei a organizar. E sabe o que eu entendi? Que muitas vezes o que aconteceu com o homem é que quando ele precisou passar a visão para a mulher, provavelmente ele não passou da maneira que ele recebeu. O Senhor falou para ele algo, a instrução em relação àquele fruto que estava lá no jardim, e não era para que ele não pudesse tocar, ele podia comer. Mas sabe, muitas vezes vão vir sugestões para nós, para tirar, de repente, a maneira que nós fomos instruídos. E eu entendi que o organizar para o crescimento é porque eu preciso ser cada vez mais claro na visão que o Senhor confiou a nós nesse lugar, para o nosso avanço e crescimento nesse bairro. Para que a nossa, de repente, situação possa ela estar mais ajustada cada vez mais. Porque aquilo que eu falo, ou aquilo que vocês falem, seja alinhado da mesma forma. E o que eu entendi, que na passagem, o homem ele estava ao lado da mulher quando recebe o fruto. E ele não corrigiu ela, dizendo, não foi assim que eu te ensinei, não foi assim que eu te passei a visão. E sabe, eu estou à frente dessa obra nesse tempo, Márcia, e a gente precisa ser claro no transmitir a visão para vocês. E eu perguntei, pai, mas eu transmiti essa visão, me fale de homens na Bíblia que se organizaram como líderes para poder transmitir algo ao povo. E sabe, Moisés, ele recebeu uma instrução poderosa para se organizar. Quando Jetro chega até ele, no Êxodo, no capítulo 18, ele vai exatamente dizer para Moisés, você precisa se organizar, porque se você continuar dessa forma, você vai, vamos dizer assim, vai se matar e matar o povo. Porque, na verdade, ele sentava para julgar, ensinar, falar, ele que comandava tudo e não distribuía. E sabe, meu irmão, para o crescimento desse lugar, o Senhor tem falado comigo, que eu preciso cada vez mais organizar a estrutura desse lugar. Em que sentido? Sabe, os departamentos, colocando pessoas em posições que vão nos auxiliar no crescimento daquilo que está acontecendo nesse lugar. Nós estamos vendo, sabe, pode ser, meu irmão, que de repente, porque nós estamos inseridos, às vezes a gente não consegue ver o avanço que nós temos tido nesse lugar. Mas quando a gente dá um passo para trás, a gente tem uma visão mais ampla. Sabe, a visão que você tem daí para cá é uma, eu tenho daqui para vocês é outra. E eu tenho parado para pensar e tenho buscado no Senhor direções de pessoas que nós precisamos reunir para estarmos próximos de nós, no sentido de, junto conosco, liberar tudo aquilo que vai estar sendo estruturado para acontecer na Malvina. Sabe, a gente precisa, hoje eu tenho uma pessoa que está responsável pelo louvor, outra pessoa que está responsável pelo departamento infantil, tem o Cid e o Naí que faz parte comigo da Márcia, da parte da liderança da igreja. Mas eu ministrei da outra vez e eu falei para vocês que eu tenho visto esse lugar não mais como um ponto de pregação. E eu creio mesmo que o Senhor está nos levando para esse novo tempo de crescimento, de ajuste, para que nós possamos nos visualizar maior. Sabe, às vezes no nosso trabalho ou na nossa empresa, o que precisa de algumas coisas ser ajustada, para que o crescimento venha. Nas nossas vidas, às vezes, como casal, para que nós precisamos ajustar pequenas coisas, para que, sabe, a nossa relação se torne melhor. Eu e Márcia, a gente vive junto, uma parte lá, mais de 20 anos, nós vivemos juntos, e a gente sempre foi nós dois, a maioria do tempo. Nós temos filhos junto lá, mas eu falo assim, sempre foi eu e Márcia. E a gente sempre foi muito parceiro um do outro.
A gente vive muito bem. Você vai ver a minha vida com ela, sabe? Falando com as pessoas aqui, é o mesmo jeito que eu trato ela em casa, ou até melhor. Eu sempre procuro tratar ela de uma forma excelente. Porque eu sei da pessoa que é, porque, sabe, você vê hoje um Anderson aqui e que precisou de muita ajuda. Quando a Márcia me conheceu, eu tinha a 5ª série de estudo. Ela me empurrou até a faculdade. Acho que depois ela falou, agora chega, né? Daqui para frente tu vai só. Mas sabe, até nesse ponto eu precisei me organizar para poder galgar. Eu era um profissional, já era um profissional com a 5ª série, porque eu tenho uma habilidade que foi o Senhor que me deu para a área de tecnologia. E ela falava para mim assim, rapaz, você é uma pessoa que tem esse conhecimento todo. Você precisa estudar. Mas pensa no negócio difícil que era. Mas sabe, irmão, hoje eu estou à frente de um lugar onde eu preciso cada vez mais buscar o Senhor, buscar em leitura, buscar em oração, para conduzir o povo que Ele está confiando a nós nesse tempo, com um crescimento e um avanço. Sabe, nos organizando nesse lugar. E eu tenho crido, meu irmão, que nós já vamos ter pessoas que vão ser responsáveis pelo diaconato desse lugar, pessoas que vão ser responsáveis pela parte de tesouraria desse lugar, pessoas que estão chegando nesse lugar para nos auxiliar nesse crescimento. Porque, sabe, meu irmão, tantas pessoas precisou se organizar. Sabe, Moisés, ele lá, algo que eu achei interessante, lendo a respeito sobre isso, que a estrutura de delegação que ele teve que fazer é um grande exemplo, porque o resultado era a exaustão, para que a frustração não tomasse conta do povo. Se continuasse daquela forma, ele ia ficar exausto e o povo frustrado. Mas sabe, quando ele resolveu criar chefe ou líderes de quantidades menores, ele conseguiu fazer com que as pessoas fossem respondidas de uma forma mais rápida. E por isso ficou mais leve o trabalho. Sabe, o problema do crescimento é um homem só pensar tudo aquilo que precisa fazer. Muitas vezes você precisa de pessoas que, muitas vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa aqui, eu falo com o Alnaí e com o Cid. São pessoas que nos ajudam a pensar aquilo que nós temos como pavimentação de estrada para esse lugar. Porque, sabe, muitas vezes uma atitude nossa errada, ela vai prejudicar a vida de vocês. E a gente tem todo um cuidado daquilo que nós estamos pavimentando nesse lugar, para que essa pista. Porque, sabe, meu irmão, eu acredito que nós estamos nesse lugar. Lá no Rio de Janeiro a gente falava algo, que a gente estava num lugar se preparando, que nós íamos nos encontrar nos aeroportos. Estávamos naquele lugar, pegando conhecimento, enchendo a nossa bagagem, mas nós estávamos nos preparando para voar. Tem muitas pessoas que elas permanecem lá, no mesmo lugar, e não voaram. Esse é um povo que nós vamos preparar, organizar, mas que vão voar. Pessoas, meu irmão, que eu sei que têm habilidade para exercer uma liderança sobre evangelismo. Porque nós precisamos de pessoas aqui que vão fazer esse ID e que de repente vai ser aquele cabeça que vai... Não, é o ponta de lança. Pessoas que vão estar preparadas para ir à frente, conduzindo um grupo de pessoas que vai estar fazendo esse trabalho árduo. Se você olhar uma igreja da sede daquele tamanho, e você for olhar o tamanho do grupo de pessoas que sai para evangelizar, Mas nós temos pessoas lá fazendo o serviço. E nós vamos ter pessoas aqui nesse lugar que estão sendo preparadas para poder crescer, para avançar. Sabe, mas eu preciso ver em vocês esse desejo. Esse desejo por estar junto e de fazer coisas maiores. Pessoas que estão aqui junto conosco e que a gente está esticando um pouquinho a corda. E, meu irmão, sabe, pessoas que estão aqui e às vezes ficam inseguras para ministrar ou para dirigir um culto, não tem problema, você está no lugar certo, no tempo certo. Sabe, porque um dia quando me foi confiado o microfone, eu fiquei pensando o que ia falar. Eu falei em 5 minutos. E olha que eu tinha um texto grande para falar. Mas pessoas continuaram confiando, nos dando oportunidade para que nós pudéssemos crescer um pouco mais. E sabe, esse desenvolver, ele veio acontecendo com o tempo. E hoje eu sei que aquilo que eu preciso fazer muitas vezes é replicar. Replicar para as pessoas que estão aqui, para que elas possam ter essa mesma oportunidade de crescimento, essa mesma oportunidade de avançar. Sabe, em Atos 6, vai estar falando sobre
falando sobre como foi organizada a questão do diaconato, ou como surgiu a questão do diaconato. Por causa de uma necessidade. Porque foi necessário organizar, porque tinham pessoas que elas não estavam sendo servidas ou tendo atenção. E os apóstolos, para que eles pudessem, de repente, ter esse olhar, eles precisavam de ter pessoas para aquele serviço, de servir à mesa. Um serviço primordial. E sabe, a pessoa, para poder exercer esse serviço, ela tinha que ter alguns pré-requisitos poderosos. Não era qualquer pessoa que poderia estar ali servindo. Não era qualquer pessoa que poderia estar ali, eram pessoas que tinham que ser cheias do Espírito da palavra. Sabe, vocês que estão aqui junto conosco nesse tempo de avanço, de crescimento, de mudança, essas pessoas que nós vemos. Vemos de vocês esse crescimento, vemos de vocês o Senhor transformando e trazendo mudança todos os dias. Pessoas que nós estamos crendo que muitas vezes nós vemos aí sentado. Mas sabe, quando você pegar o microfone desse aqui para falar, sabe, você vai fluir de uma forma tão poderosa, porque não é você. Que a gente precisa simplesmente se encher da palavra cada vez mais, para que possamos fluir naquilo que o Senhor nos confiou nesse lugar. Tem algo poderoso, sabe? Em Atos, vamos dizer aqui assim, a solução lá em Atos 6, de 6 a 7. Vamos abrir lá para a gente ler. Atos 6. Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: então não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Vamos parar um pouquinho por aqui. Então, essas pessoas que foram escolhidas, elas tinham algo especial. Então, sabe, meu irmão, nós estamos orando, eu tenho buscado o Senhor, quando Ele me falou, se organize. E eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado para as pessoas que estão aqui. Porque eu creio que esse organizar é trazer um pouco mais para perto algumas pessoas para aquilo que nós precisamos fazer. Sabe, pessoas que vão vir para a parte financeira, que eu preciso confiar a você, está aqui, é você que vai conduzir essa finança, eu vou estar supervisionando, mas eu tenho total confiança em você para tocar aquilo que precisa ser feito. Para poder administrar de uma forma que eu possa estar supervisionando você, mas confiando naquilo que você está fazendo. Pessoas que vão estar comigo servindo no diaconato, liderando uma equipe de pessoas, e de repente vão ser pessoas que vão estar liderando esse grupo e montando pessoas em estratégia para poder dizer, olha, a gente precisa ter um diácono nessa ponta, dessa ponta. Vai ter um outro olhar além do meu. Pessoas que, como a Isa, que de repente serve no DI, que estrutura pessoas para estarem lá, que vai ter um material para dizer, olha, é assim que nós vamos estar ministrando para as crianças, é dessa maneira que nós vamos estar caminhando com elas. É ter alguém pensando na diretoria dessa igreja, naquilo que nós vamos fazer para o crescimento, para o avanço. Pessoas que vão sentar para poder planejar aquilo que nós vamos fazer nesse lugar. E eu sei, meu irmão, que tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que o Senhor tem confiado a nós. E eu tenho buscado ao Senhor para que eu possa ser bem direto naquilo que eu preciso fazer. Qual é o meu foco? Qual é o foco da Igreja das Malvinas? Aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesse lugar. Nós vamos ter um evangelismo agora, dia 13. Eu não sei você, eu estou com expectativa para aquilo que vai acontecer no evangelismo dia 13. Ontem eu estava conversando com o Marcelo, que é uma das pessoas responsáveis lá pelo Grupo Vida, faz parte da equipe lá, que a Joelma também serve lá no Grupo Vida. E ele falando da expectativa daquilo que vai acontecer nesse lugar. E sabe, meu coração está assim, irmão, cheio de expectativa. Para que aquilo que nós podemos alcançar através de vida de pessoas nesse lugar, porque nós vamos poder servir as pessoas que vão vir para o evangelismo. Sabe, vai vir um grupo de pessoas que se disponibilizaram a colocar no serviço aqui. Elas vão para alcançar pessoas lá fora. Mas sabe, se você tiver disponibilidade, eu queria te convocar para estar aqui dia 13.
para que nós possamos montar uma boa mesa aqui, com bolo, com café, com pão, para que nós possamos servir aqueles que estão indo. Preparar aquilo que nós vamos, sabe, quando aquelas pessoas retornarem, ter uma água gelada para receber eles. Para que nós possamos ser esse socorro bem presente naquilo que eles estão fazendo nesse lugar. E sabe, é um tempo, de repente nós termos, não sei se está de serviço, mas se tiver um louvor para que quando essas pessoas retornarem, e se nós tivermos aqui uma música tocando aqui, um louvor, um tempo de adoração, ou que temos pessoas aqui, enquanto eles estão indo, orando, sabe, guardando, fortalecendo aquele grupo de homens e mulheres que vão estar indo, e aqui um grupo de pessoas intercedendo por eles, dando direções para os lugares que eles vão passar, os lugares que eles vão chegar, que haja favor, que o Senhor dê sabedoria, que quando ele começar a falar, venha uma palavra de conhecimento. Eu tenho crido, meu irmão, para essas coisas começarem a acontecer aqui nesse lugar, para que nós possamos alcançar pessoas no ID, e que nós também temos grupo de pessoas aqui com suporte, pessoas que vão servir, pessoas que estão cheios da palavra e do Espírito aqui nesse lugar, que estão recebendo aqueles que estão retornando, porque de repente foi de 2 em 2, como o Senhor enviou. Vão sem nada, leva nada, vai lá, ministra a palavra e volta. E voltaram cheios de testemunho daquilo que tinha acontecido. E eu estou crendo que vai ser assim sábado. As pessoas vão sair desse tempo aqui e elas vão trazer testemunho poderoso daquilo que aconteceu. As pessoas não vão vir só pelo alimento que elas possam vir a receber no final. As pessoas vão retornar para um alimento que ele não tem fim. E essa palavra, ela nos alimenta todos os dias. Ela nos fortalece todos os dias. Ela traz transformação todos os dias. É ela que nos faz estar de pé todos os dias. Sabe, eu tenho olhado para o Senhor e pedido, Pai, me dá esse discernimento para que aquilo que eu preciso conduzir as pessoas nesse lugar, eu possa ter essa sabedoria. Porque pessoas que vão chegar para tocar nesse lugar, elas precisam ter algumas coisas de habilidade. Ela não é uma necessidade, não, eu tenho uma necessidade de alguém para tocar o carrão. Não, meu irmão, se você não fez o remo ou está fazendo, você não vai tocar aqui. Se você não fez o remo, se você não está fazendo o remo, você não vai nem dirigir a palavra aqui e nem ministrar. Se você ainda não fez o rema, muito provavelmente você não vai nem servir na porta do diaconato. Sabe, tem coisas que o Senhor vai nos direcionando, que eu preciso ter clareza naquilo que nós vamos fazer nesse lugar, e pessoas que estão chegando nesse lugar, elas vão pegar junto, mas naquilo que eu posso caminhar vocês com uma mudança, uma transformação. Sabe, se eu der o microfone para Assis aqui, ele testemunhar o que o rema fez na vida dele, qual foi a mudança, a transformação, você vai sair daqui mais impactado daquilo que eu estou falando com você, por causa do testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dele através da palavra. Não só a cura, mas sabe, alguém que se colocou ao servir, independente de qualquer coisa. E nós precisamos de pessoas desse tempo que estejam com esse coração disponível mesmo para servir. Nós colocamos uma mensagem lá no nosso grupo, falando sobre amor e excelência no serviço, se não me engano é isso. E sabe, eu fiquei maravilhado com aquela mensagem. Eu já ministrei sobre amor e excelência no servir aqui, lá na Joelma, se não me engano, também ministrei a respeito disso. Porque é uma grande verdade. Infelizmente, o grupo de pessoas que serve na igreja, muitas vezes, é 20%. Daquele grupo de pessoas que estamos reunidos, 20% é que se coloca a servir. E ele testemunhando que lá onde ele está, em torno de 45%. É um bom grupo. Graças a Deus, aqui a gente tem um grupo grande de pessoas que estão servindo. Quando eu ouvi a mensagem, eu falei, rapaz, nós estamos bem, mas nós podemos melhorar. Nós temos um grupo de pessoas aqui hoje que é mais da metade que está servindo nesse lugar. Mas sabe, a gente precisa continuar falando as mesmas coisas. Continuar dizendo para vocês qual é a direção, qual é o caminho que nós vamos seguir, o que nós estamos crendo para alcançar. Sabe, eu já consigo, meu irmão, nos vermos num outro tempo de crescimento, de avanço. Tem coisas que a gente pode estar limitado por causa, de repente, do espaço. Mas se a gente fechar os olhos, nós já podemos ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar. As pessoas chegando de todos os lugares. Por isso que a gente continua declarando, pessoas descendo por essas ruas, pessoas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Esses dias entrou em contato comigo uma pessoa que é lá de Fortaleza.
E sabe, pessoas estão vindo de vários lugares. E eu falo para ele, meu irmão, a igreja sede é ali, ó, pertinho. Não, irmão, mas o senhor falou, pô, fique em paz. Não tem um problema, meu irmão. Aqui nós estamos aqui. A igreja pequena, ela é boa por isso. Quando você recebe as pessoas nesse lugar, esse convívio, o crescer junto, e sabe, crer junto. Porque nós precisamos crer para um bocado de coisa junto aqui nesse lugar. Precisamos crer para aquele ar-condicionado, para quem está lá. Aqui está quente, mas quem está lá naquela salinha lá ministrando para as crianças está... Mas sabe, a gente já pode contemplar e ver o ar-condicionado naquele lugar. E o coração das pessoas que estão lá servindo com alegria. A pessoa nem percebe que está quente lá dentro, meu irmão, porque ela faz com tanto amor e tanto zelo o que ela está fazendo lá, servindo as crianças, que eu acho que ela nem lembra que está quente, só quando sai. Porque aí quando abre a porta, vê a diferença da temperatura do ambiente para o outro. E eu sei, meu irmão, que você está nesse tempo aqui junto com a gente, tá, Malvina? E existe algo que o Senhor tem tratado com vocês nesse lugar. Sabe, pode ser que não era a palavra que você estava esperando hoje. Mas, sabe, o Senhor tem me direcionado a nos organizar para crescer. Sabe, não tenham medo daquilo que o Senhor está confiando a vocês. Quando o Senhor falar com vocês a respeito de servir em um lugar, me procura. Eu não tenho bola de cristal, eu sou guiado pelo Espírito. Sabe, eu tenho crido mesmo que pessoas estão chegando para pegar junto com determinados lugares aqui nesse lugar. Mas sabe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, rapaz, eu tenho lá na igreja uma dificuldade santa. Aí ele falou, qual é? De montar escala para pessoas para ministrar. Você sabia? A gente tem esse pequeno problema? Porque eu tenho pessoas aqui que eu posso confiar. Você pode falar, Anderson, mas eu não tenho tanta habilidade. Mas sei, meu irmão, que você tem uma boa palavra, que você tem uma pessoa que tem uma boa índole. Eu conheço a maioria dessas pessoas que fazem parte desse grupo. Eu conheço o coração de vocês. Quando eu falo e boto lá naquele grupo que eu monto a escala, são pessoas que eu orei por elas antes. Confiando naquilo que o Senhor tem falado comigo para essas pessoas estarem naquela posição e naquele tempo. Nós estamos no tempo de crescimento. Nós estamos no lugar de crescimento da palavra. Nós estamos no lugar onde o Senhor vai usar vocês para ser ousado. Para falar. O Joelma ministrou de uma forma poderosa aqui. E tudo aquilo que a gente precisa organizar ou ajustar, a gente vai sentar e vamos organizar e vamos ajustar. Não tem problema não, meu irmão. Ninguém nasceu sabendo. A gente está num processo de crescimento. Mas o que a gente não pode é se esconder. Sabe, e o Senhor tem me mostrado pessoas aqui nesse tempo, para aquilo que a gente precisa fazer. E eu creio mesmo que você vai ser sacudido cada vez mais para estar à disposição daquilo que o Senhor tem para fazer aqui nesse bairro. Sabe, tem pessoas que vão chegar nesse lugar por causa do testemunho que você tem dado. Pessoas que vão chegar para congregar conosco aqui, porque você ministrou a palavra para ela, de repente, conversando, batendo um papo, você sabe aquilo que você foi falando, foi conduzindo ela uma mudança, uma transformação, que de repente para você é tão normal falar daquela forma, ou falar de uma forma correta a palavra, que para você é o teu cotidiano, é o normal. Mas para aquela pessoa é uma mudança de chave. Mas o Senhor vai dar sabedoria para vocês falarem da maneira certa, para vocês se conduzirem a pessoas a direcionar aquilo que Ele quer fazer. Por isso nós vamos ter tempo de pararmos, de orarmos. De repente, em dia de cultos aqui, como esse culto do Espírito, pode ser que não tenha algo para ministrar e que o Senhor vai continuar em tempo de adoração e nós vamos seguir fluindo na adoração e não tem problema não, meu irmão. Nós precisamos simplesmente obedecer às direções do Senhor para aquilo que Ele vai fazer aqui nesse bairro. Wallace, eu sei, meu irmão, que nós vamos, sabe, como Neemias, que ele foi responsável por uma reconstrução do Muro de Jerusalém. Ele colocou pessoas que estavam praticamente, que moravam em frente a determinado ponto. Lá em Neemias 3 vai falar sobre isso. Ele pegou pessoas que moravam nesse ponto, você vai reconstruir aqui. Você mora aqui, você reconstrui aqui. E sabe aquela reconstrução daquele muro? Foi rápida. Porque ele delegou a pessoas, para que aquelas pessoas, naquele ponto que elas estavam, elas pudessem fazer o serviço. E aquilo que elas estavam fazendo, houve uma eficácia no serviço. Então pode ser que você está aqui, mas sabe, em frente à sua casa, existe alguém que você vai falar da palavra.
De repente você está no seu trabalho e existe alguém que você vai falar da palavra. Sabe, lá no serviço eu trabalho no ministério, então aparentemente todo mundo é crente, né? Então, mas a gente senta de mesa de frente um para o outro. Pode ser que de repente se você trabalha num lugar, num ambiente que não é todo mundo cristão, você senta muitas vezes de frente para alguém e você pode falar da palavra. Ou você recebe alguém, você pode falar da palavra. E eu creio, sabe, meu irmão, que é como essa reconstrução daquele muro. Pessoas vão chegar e nós vamos falar da palavra e vai ser mais rápido aquilo que o Senhor vai fazer. Existe uma velocidade para aquilo que nós vamos fazer. A reconstrução vai ser rápida. Aquilo que o Senhor falou sobre esse bairro vai ser rápido porque eu e você estamos colocados no ponto certo do muro, falando da maneira certa para a reconstrução daquilo que vai acontecer. Chegou um tempo de nós falarmos dessa palavra com ousadia. Chegou um tempo de falarmos com sabedoria. Porque no tempo de comunhão com o Senhor, orando, no tempo que nós vamos estar no nosso quarto, buscando as direções para aquilo que o Senhor quer fazer, ou aquilo que Ele tem como direções num tempo como esse, para quando nós chegarmos para falar com qualquer pessoa, nós vamos ter a palavra certa para essas pessoas. Você pode ficar de pé? Sabe, irmão, eu sei que o que muitas vezes a gente vai precisar é sentar para ouvir o Senhor, as direções dele para essa estação. Pode ser que o Senhor tenha falado algumas coisas com você. Precisa que de repente nós precisamos ter um foco. E eu sei que esse tempo de crescimento que o Senhor tem nos dado, ele é um tempo onde nós vamos ver pessoas chegando nesse lugar. Pessoas que de repente foram feridas por algum motivo. Pessoas que de repente simplesmente o Senhor encaminhou para um novo tempo. Pessoas que... Eu tenho crido para pessoas chegarem aqui, irmão, que ainda não conhecem o Senhor. Novos convertidos. Por isso que eu tenho crido que esse evangelismo vai ser poderoso. Ouvi pessoas que de repente estavam em outro lugar e foi direcionado para estar aqui. Amém, a gente está aqui para receber vocês. Mas também tem pessoas que nós vamos alcançar nesse bairro. Sabe, tem pessoas que de repente, ela até conhece da palavra, mas esfriou. Mas sabe, vai chegar uma tocha lá naquele lugar e vai acender ela de novo. Vamos orar um pouquinho mais. Vamos desfrutar mais um pouquinho desse tempo. Está cedo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Nós vamos, Pai, parar realmente para estruturar tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui na mão. Nós vamos dizer essa palavra com ousadia. Nós vamos falar ao monte. Nós vamos simplesmente crer que aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós não vamos, Pai, pegar os talentos e cavar e botar dentro de um buraco. Não, nós vamos fazer multiplicar os talentos que foi confiado em nossas mãos. Os talentos que o Senhor confiou a nossas vidas aqui nesse lugar, eles vão se multiplicar. Nós não vamos ficar presos. É um novo tempo sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado porque nós vamos nos colocar à disposição do serviço, naquilo que o Senhor tem como necessidade para esse tempo. Mas nós vamos ser guiados pelo Seu Espírito. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço, te agradeço. Meu irmão, eu acho que você tem algo para liberar para alguém. Junta aí homem com homem, mulher com mulher. Vamos liberar alguma coisa. Sabe, eu não sei a expectativa que você sai de casa para estar num ambiente como esse. Mas existe algo que nós precisamos sair como expectativa. Não só para receber, mas para liberar sobre a vida de alguém. Existe algo que o Senhor tem confiado a você. Libere sobre a vida de pessoas agora nesse tempo. Tem pessoas aí, procure alguém. Não vamos deixar ninguém sozinho, não. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Refrigério, de alegria, de regozijo, tempos de novo, de dupla honra, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo meu Deus se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Oh, aleluia. Coisa boa. Sabe, irmão, não sei se você chegou nesse lugar com algum tipo de enfermidade, mas você não precisa voltar para casa com nada. Sabe, existe algo liberado nesse lugar. Nós cremos na cura. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, nós cremos mesmo que algo novo está disponível nesse lugar sobre a sua vida para se manifestar completamente curado. É Ellen, não é o nome da menina, Assis? Nós vamos estar orando pela Ellen. Ellen é sobrinha do Assis, ela
ela tem vindo congregar conosco aqui. Ela já está em casa ou ainda não? Pai, nós damos graça pela vida da Ellen. Nós declaramos ela uma recuperação sobrenatural. Obrigado, Pai, porque ela vai ser favorecida pelo Senhor. Nós já podemos ver ela e a sua mãe Adelma aqui, e elas vindo cultuar o Senhor e simplesmente render graças, porque o Senhor cuidou de todas as coisas, e nós declaramos ela completamente recuperada de tudo aquilo que tentou paralisar. Mas nós cremos que o Senhor já fez uma boa obra naquele lugar, e ela está completamente sarada da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos, Pai, Ellen, podendo vir para esse lugar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem na vida dela para esse novo tempo. E o diabo não vai paralisar aquilo que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Nós declaramos que ela vai crescer e avançar nesse lugar, na palavra e no Espírito, naquilo que o Senhor tem sobre a vida dela. Não vai ser travado. Nós damos ordem a anjos ministradores, acampando e guardando ela. E ela tendo, Pai, um tempo de regozijo no Senhor. E ela vendo a boa mão do Senhor, guardando ela em todos os lugares, em todas as fases. E ela desfrutando de uma paz que excede todo o entendimento. Por causa do Senhor, daquilo que ela tomou como um passo. De estar nesse lugar, de se render ao Senhor. E nós vamos ver, Pai, boas notícias chegando todos os dias naquilo que o Senhor está fazendo na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia! Aleluia! Quando uma igreja cresce, é porque os seus membros também estão crescendo, prosperando e avançando. É impossível uma igreja crescer sem o crescimento dos seus membros. Amém? Primeiro os membros crescem para a igreja crescer. Amém? E estamos juntos nessa. Podem sentar. Eu vou ministrar sobre dízimo de oferta. O Senhor tem prazer na prosperidade de seus filhos para poder estabelecer alianças sobre a terra. Então, é dessa forma que o Senhor nos vê, prósperos, ricos, sarados, sábios, correndo a carreira que Ele tem para nós. Amém? Lá em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Nada do Senhor provoca sofrimento. O Senhor é bom em todo tempo. E as bênçãos para aqueles que andam na palavra, que são fiéis à palavra do Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. Então, é essa bênção que vai trazer riqueza. E não é só riqueza em dinheiro, é riqueza de paz, é riqueza em felicidade, em estar feliz, em estar ajudando pessoas, fazendo com que outras pessoas cheguem ao nosso nível de fé. É isso que o Senhor quer. Não é só dinheiro, porque também dinheiro e a gente não saber administrar também não é a vontade do Senhor. Por isso que Ele vai aos poucos nos acrescentando. Aos poucos, conforme vamos amadurecendo espiritualmente, Ele vai nos acrescentando, para que a gente possa ter responsabilidade naquilo que Ele põe na nossa mão. Amém? Eu vou orar e depois vocês podem vir trazer os dízimos e oferta. Amém? Pai, te damos graça pelo privilégio de poder estar dizimando e ofertando aqui na sua casa, Senhor. Obrigada, Pai, por uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Boas notícias, Pai, estão chegando para aqueles que são fiéis à sua palavra. Boas notícias estão chegando. Será um final de ano glorioso, poderoso, totalmente extraordinário, Senhor. Em nome de Jesus, pela fidelidade dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por
chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Oh, aleluia.